Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre matrícula de veteranos do sistema Siga FATEC. Meu nome é Carolina Satin. Nós já vimos a primeira parte sobre os processos de matrícula. Trabalhamos do item 1 até o item 6. Vimos toda a parte de fechamento de semestre, lançar datas no calendário, definir as matrículas que permitem TE, fizemos atribuição de professores, criamos horário e fizemos as configurações para os alunos alterarem os dados cadastrais. Agora a gente entra especificamente na parte de configuração de matrícula. O primeiro item é definir as configurações, que são as regras da matrícula, que são algumas regras que diferem de uma unidade para outra, e a explicação aqui dos tipos possíveis para a matrícula. Depois nós vamos falar sobre essa parte de definir as datas de matrícula. Esse item 8 é só para as unidades que vão liberar as matrículas online, quando os alunos vão fazer suas matrículas. Se a unidade for fazer a matrícula, não é necessário liberar essas datas. O item 9 é o processamento da matrícula, que para alguns casos de matrícula é necessário, não são todas que requerem esse processamento. O item 10, a matrícula em si. E o item 11, a impressão do extrato de matrícula. Ok? Então, nós vamos até o menu matrícula, matrícula de estudantes, opção matrícula de veteranos. Aqui existem várias opções. Nós vamos inicialmente na parte de configuração de matrícula. Nós temos alguns passos a serem seguidos. Essa unidade, se vocês virem, ela já está com matrícula ideal riscada. Por que isso? Porque ela está usando a matrícula regulamento. E qual que é a diferença entre a matrícula regulamento, a matrícula ideal, e a matrícula pré-processada e a matrícula tradicional? Vamos clicar aqui para vocês verem. A gente entra em configuração de matrícula, o primeiro item, que é o tipo de matrícula que vocês vão usar, a pré-processada ou a tradicional. A pré-processada significa que no mínimo 24 horas antes da matrícula vocês precisam programar para que o sistema faça um processamento que já vai auxiliar a mostrar para os alunos quais são as matrículas que eles devem fazer, uma sugestão para eles. E a matrícula tradicional, ela faz o processamento no momento que você ingressa na interface. Então, a matrícula pré-processada, ela requer um tempo de preparação, antes do início da matrícula, mas a interface fica mais rápida no momento da matrícula. E a tradicional, ela não requer esse tempo anterior, mas ela vai fazer esse processamento cada vez que ela ingressa na interface do aluno. Essa matrícula pré-processada, ela tem umas opções também que na matrícula tradicional não são possíveis. Agora, sobre a matrícula regulamento e a matrícula ideal, a questão é, a matrícula regulamento, ela traz todas as regras, todas as possibilidades que estão descritas no regulamento, para que o aluno faça diversos tipos de opções por disciplinas, horários. E a matrícula ideal não, ela é mais fixa, ela é mais travada. Ela principalmente vai fazer com que os alunos se matriculem em disciplinas que estão pendentes. Por exemplo, um aluno que já está no 4º semestre do curso e ele tem disciplinas ainda que ele ficou em DP no 1º e 2º semestre. A matrícula ideal primeiro vai matriculá-lo nessas disciplinas que estão pendentes, vai forçar a matrícula dele e depois matricular nas disciplinas subsequentes. E a matrícula ideal, a diferença da matrícula regulamento, é que na ideal o aluno ele é obrigado a aceitar aquela matrícula que o sistema colocou para ele. Ele vai ver as opções, as disciplinas nas quais ele está matriculado, e ele só tem que confirmar a matrícula e pronto. Se ele não concorda com isso, ele precisa comparecer à unidade e pedir uma revisão, conversar com o coordenador, com o pessoal da secretaria acadêmica. E no caso da matrícula regulamento, não, ele pode escolher. O sistema pode até sugerir algumas opções, mas como é sugestão, ele pode alterar essas opções, tá certo? Então, essa é a diferença básica entre as matrículas. Vamos entrar aqui novamente em configuração de matrícula, só para vocês entenderem onde eu entrei. Matrícula, matrícula de estudantes, matrícula de veteranos, configuração de matrícula de veteranos.
Eu citei essas matrículas todas, né? Porque aqui aparece a matrícula regulamento, matrícula ideal, matrícula em fase, o período de desbloqueio dos alunos. Aqui uma matrícula que nós não falamos é a matrícula em fase. Essa matrícula em fase, ela faz a matrícula de alunos que estão em fase. Por exemplo, a aluna cursou corretamente o primeiro semestre, o segundo semestre ela foi aprovada. Agora ela tem as disciplinas do terceiro semestre para cursar. Então essa matrícula em fase, ela vai automaticamente, né, permitir que esse aluno se matricule apenas nas disciplinas do primeiro semestre. E isso, se você configura essa matrícula, o próprio DSA pode entrar numa interface, onde serão exibidos todos os alunos que estão em fase, e ele escolhe que aqueles alunos sejam matriculados imediatamente. E essa matrícula já é efetivada, sem necessidade do aluno entrar na interface, ou do DSA entrar em interface em interface, né, aluno por aluno. Ele já faz automaticamente todos os alunos que estão em fase, ok? Aqui em definir configuração de matrícula, onde nós vamos entrar agora, essa é uma interface assim, uma das mais importantes. É como se ela fosse o coração da matrícula, porque aqui é que a unidade vai definir todas as necessidades dela. O primeiro item, né, a primeira parte aqui, ela vai falar mais sobre como a interface é apresentada para o aluno e até para a própria DSA. Aqui ele dá algumas opções, né, de como as disciplinas serão mostradas. Isso eu sugiro a vocês que vocês ingressem aqui e olhem com calma cada um desses itens e até discutam com os coordenadores e a diretora da unidade como que deve ser definido. Uma opção aqui, se mostra a lista de opções das disciplinas para matrícula em outras turmas para estudantes reprovados por nota e outras turmas para estudantes reprovados por falta. Exibe o total de matriculados naquela disciplina. Então aqui são opções que vocês vão escolhendo, né, que tem mais a ver com as regras da unidade, como que a interface vai aparecer. Aqui você define o tipo de interface, que nós falamos, né, se vai ser a pré-processada ou a tradicional. A pré-processada ela dá um leque maior para você de opções. E a tradicional, na hora que entra na interface, ela fica um pouquinho mais lenta, mas ela não requer um pré-processamento. A pré-processada, cada alteração que vocês fizerem de horário de curso, alteração em matrícula curricular do aluno, vocês precisam processar essa matrícula novamente. A tradicional não, você pode alterar o horário, pode alterar a matriz curricular do aluno, e quando você entra na interface é que ela vai fazer esse processamento. Então depende muito do perfil da unidade. Se você já está com tudo correto, o horário não vai alterar, né, no andar aí desses dias de matrícula, nada vai ser alterado, talvez a pré-processada se encaixe melhor para você. Aqui são algumas regras para a matrícula. Para a matrícula, regulamento, certo? Então a matrícula, que é a matrícula que nós chamamos de pré-processada, e não é a matrícula ideal, tá? Então o que ele fala? Se você vai apresentar somente as disciplinas dessa unidade de ensino, ou se o aluno pode se matricular em outra unidade de ensino também, se são apresentadas apenas disciplinas do mesmo curso do estudante, se vai permitir que o aluno se matricule como normal, mesmo que ele tenha direito à turma especial. Turma especial é aquela que nós vimos, né, na outra parte desse vídeo, na parte 1 do vídeo, que é aquela matrícula que você precisa definir lá em curso, turmas especiais, que é aquilo, se a unidade permite que o aluno curse apenas fazendo as provas, no caso dele ter sido reprovada por nota, ok? Aqui, o aluno ele pode se matricular simultaneamente em turmas especiais, né, turmas que estão sendo oferecidas no mesmo horário. Quando o estudante, na interface dele, ele dá um ok, essa interface vai ficar bloqueada, ele não consegue alterar mais, ou ele pode ficar alterando durante aquele período que o DSA disse que é o período de matrícula. Ou ele, uma vez que entrou e confirmou, ele não pode mais voltar na interface. Esse ponto aqui, ele parece um pouquinho com a matrícula ideal, de obrigar o estudante a se matricular em reprovas. Então ele já vai trazer as reprovas pré-checadas para o aluno.
Aqui ele vai sugerir para o estudante que ele se matricule em disciplinas que ainda não foram cursadas e estão em semestres diferentes do semestre onde ele está. E aqui a opção de bloquear as disciplinas não cursadas além do ciclo do aluno. Por exemplo, o aluno está agora, a maioria das disciplinas dele são no terceiro semestre, mas ele tem disciplinas pendentes no primeiro e no segundo. Então eu não quero que ele avance, não quero que ele se matricule em nenhuma disciplina do quarto, quinto semestre. Esse bloqueio é feito por aqui. E essa outra opção, definir quantas turmas especiais o aluno pode se matricular. Certo? Isso é para a matrícula ideal. Então eu digo que o aluno ele pode se matricular em apenas 2 turmas especiais ou em 5 turmas especiais. Ok? E aqui um item novo, que era uma informação com uma opção que estavam pedindo para a gente há um certo tempo, que é sobre o bloqueio de estágio TG. Antes, como as disciplinas ficavam todas abertas para o aluno escolher, um aluno que tivesse um segundo semestre, por exemplo, ele poderia se matricular numa disciplina de estágio. E às vezes a norma da faculdade é que apenas a partir do quarto semestre ele faça essa matrícula. Então aqui em desbloqueio estágio, o aluno, o DCA escolhe para o curso de banco de dados e redes que tem nessa unidade. A partir de qual semestre que o aluno pode se matricular no estágio? A partir do quinto semestre ele já pode se matricular em estágio. E os trabalhos de graduação? Trabalho de graduação é quinto semestre também. Então eu abro aqui, né? Ok, tá salvo. Curso de eventos. O curso de eventos, o estágio pode começar antes, a partir do terceiro semestre. E trabalho de graduação? O trabalho de graduação vai ser apenas no sexto semestre. Ok? Então, para cada curso que você tem na unidade, isso é por curso, não é por turno. Para cada curso, você vem aqui e define isso. Então, a princípio, as configurações iniciais para a matrícula são essas, certo? Depois que você define tudo, você escolhe o botão salvar. E uma coisa assim que a gente solicita a vocês é que isso seja, antes de vocês definirem isso, vocês conversem com os coordenadores do curso, com o diretor da unidade, definam muito bem qual vai ser a regra. E até, se possível, passem, divulguem essas regras para os alunos, para que eles entendam o que está acontecendo. Porque, por exemplo, se o aluno não sabe que o TG ele só pode se matricular a partir do quinto semestre, por exemplo, você definiu isso aqui, que ele só pode se matricular a partir do quinto semestre, ele está no terceiro semestre, vai tentar se matricular, não vai conseguir, não vai aparecer disciplina. Daí ele vai achar que está com algum problema no sistema, que tem alguma coisa de errado. Então é interessante que vocês falem dessas regras aqui que vocês colocaram. E outra coisa, que vocês não alterem essas regras durante o período de matrícula. Porque a alteração dessas regras pode causar problema nas configurações do sistema. Podem acontecer algumas matrículas erradas. E um outro fato é que estudantes que se matricularam de uma forma, a matrícula estava configurada da forma A, no primeiro dia de matrícula. No segundo dia de matrícula, vocês alteraram a configuração e agora ela é da forma B. E esses alunos que se matricularam no primeiro dia, eles podem ter tido algumas vantagens sobre aqueles alunos que estão se matriculando no segundo dia. E depois isso pode causar algum problema para a unidade, alguma reclamação aí dos alunos, tá certo? Então definam isso claramente, configurem, salvem essa configuração e depois não mexam mais, ok? Com as configurações finalizadas, agora a gente vai partir para a segunda parte, que é definir qual tipo de matrícula vai ser utilizado. Então a gente retorna à configuração de matrícula. E aqui vocês vão ver os tipos, Definir configuração de matrícula regulamento, matrícula ideal e matrícula em fase. Matrícula regulamento. Se você vai usar regulamento, você vem aqui, clica e dá um salvar. Os dados foram atualizados, fechar. A partir desse momento, a matrícula ideal ela fica fechada para você, porque se você vai usar regulamento, não tem como você ao mesmo tempo usar ideal. A regulamento é aquela que o aluno pode fazer diversos tipos de matrícula, algumas são sugeridas, mas não são obrigadas. E a ideal é aquela onde o aluno é obrigado a concordar com a matrícula que o sistema propôs, sem fazer nenhuma alteração. Junto com a matrícula regulamento, outra matrícula que você pode usar é a matrícula em fase.
Se você vem aqui, escolhe a matrícula em fase, isso quer dizer o quê? Que alunos que eles estão em fase, que eles já cursaram um semestre corretamente, não tem dependência, não tem disciplina pendente, nada, ele pode ser matriculado automaticamente. O próprio diretor de serviços acadêmicos pode entrar numa interface e matricular todos os alunos que estão em fase de uma vez só. Ou esse próprio aluno vai entrar nessa interface e vai dar só um OK. Um detalhe é que essa interface não permite que o aluno puxe disciplinas dos próximos semestres. Ok? Então, nesse caso aqui, nessa unidade, eu deixei configurado dois tipos de matrícula, regulamento e em fase. Certo? Que são os dois tipos possíveis. Agora, o próximo, eu só escolhi para ser um exemplo, tá, pessoal? Se vocês quiserem, vocês podem já entrar e escolher a matrícula ideal. Eu só escolhi regulamento por uma opção mesmo. A gente pode até gravar depois um vídeo mostrando como que funcionaria a matrícula ideal. Tanto no regulamento quanto na ideal, o próximo passo é o mesmo. Se vocês forem permitir que os estudantes façam suas matrículas a partir de um computador, seja indo até a unidade, vocês, né, mostrando para eles, levando até o laboratório para eles fazerem, ou que seja liberado para eles fazerem, né, onde eles estiverem. Se a unidade ainda não usa matrícula online, ainda é a secretaria acadêmica que faz a matrícula de cada um dos alunos dentro do SIGA, né? Então vocês não precisam definir essa data aqui. Agora vamos partir do princípio que essa unidade aqui ela vai permitir que os alunos façam a matrícula, né, online. Então eu venho aqui, eu preciso, primeiro ponto é definir o período de matrícula. Esse período a gente sugere para vocês que seja um período assim de no mínimo uma semana. Se a unidade vai usar pela primeira vez essa matrícula online, talvez até um pouco mais de uma semana, mas não tem um limite aqui para vocês usarem, vai de acordo com o que a unidade, né, tem em mente. Mas por que esse período um pouquinho maior? Porque às vezes tem muitos alunos da unidade, como eles nunca fizeram a matrícula online, vão surgir dúvidas e eles vão começar a ligar para a secretaria acadêmica. Se vocês definirem 2 dias apenas, por exemplo, vai ter muita ligação, talvez vocês não consigam dar conta disso tudo. Se vocês definem um espaço maior, os alunos entre eles mesmos, eles já vão se comunicando, um vai ensinando o outro, então fica um processo mais leve. Aqui como exemplo, nós definimos uma data, que é um período de 2 semanas, certo? Você vem aqui, né, escolhe o início, escolhe o final, ok? E aqui tem uma opção, ó. Ao marcar essa opção, o estudante poderá finalizar sua matrícula. O que quer dizer isso? Tem duas opções, ou o estudante entra lá, escolhe as disciplinas, ele conclui, né, essa matrícula lá na interface dele, e não finaliza, ele apenas conclui. E depois você tem que entrar estudante por estudante, ver se está tudo certinho, confirmar e finalizar. Ou o próprio estudante pode finalizar tudo, confirmar e finalizar na interface dele. Em ambos os casos, em qualquer momento, a DSA pode entrar na interface e alterar a matrícula do estudante. Tá? Vocês, pela opção de matrícula de vocês, conseguem continuar fazendo essas alterações. Então, eu posso definir um período, né, período de matrícula alterado. E agora eu preciso ir curso por curso e escolher quais alunos vão estar desbloqueados. Aqui, no caso, ele mostra até a nível de matriz curricular. Porque vai que tem mais de uma matriz, né, para aqueles alunos cursarem. Então pode acontecer de você querer fazer configurações diferentes. Por exemplo, uma matriz que está em extinção, você não quer que os alunos se matriculem de maneira online. Você precisa que eles, né, estejam, que eles vão até a unidade para levar algum documento, vocês darem alguma informação para eles. Aqui eu escolhi uma opção aqui, né? Esse curso tem apenas uma matriz. Esses alunos já vieram bloqueados. Eu posso selecionar todos e desbloquear esses alunos. Matrícula liberada, ok? Agora, se tem um aluno, né, eu vou desmarcar todos aqui agora. Eu quero que apenas essa aluna aqui, ó,
ela eu quero bloquear. A hora que ela entrar na interface dela, vai dar uma mensagem: sua matrícula está bloqueada, por favor, entre em contato com a secretaria acadêmica da sua unidade. Isso é para quê? Essa aluna, por exemplo, está devendo algum documento para vocês. Ou o coordenador do curso definiu que essa aluna tem muitas DPs, ele quer conversar com ela, tentar traçar alguma meta para ela no próximo semestre. Então ele precisa que ela, né, vá até a unidade. Então você deixa ela bloqueada, ela vai entrar em contato com vocês e vocês encaminham ela para o coordenador ou aí na secretaria mesmo, se vocês já tiverem, né, o que vocês precisam fazer aí com ela. Tá certo? Essas bandeirinhas aqui, elas vão mostrar para vocês algumas opções, que é se o aluno já entrou na interface, se ele não entrou, se ele já efetuou a matrícula ou não. E aqui também tem a opção, se o aluno já finalizou a matrícula, vai estar escrito aqui, ó, matrícula finalizada. E você já vai conseguir imprimir o próprio extrato da matrícula aqui nessa interface. Certo? A princípio, essa interface é apenas para isso, para definir a data e desbloquear os alunos. Porque existem outras interfaces onde você pode imprimir extrato também, na própria interface de matrícula e uma outra interface que é apenas para impressão de extratos. Mas aqui nós colocamos essa opção também. Ok? Então essa interface é para isso. Vocês têm que ir curso por curso e bloqueando ou desbloqueando os alunos à medida da necessidade da unidade. Ok? Agora vamos ver o próximo passo nosso aqui. Nós já vimos as configurações, as regras, os tipos de matrícula. Fizemos aqui, né? Olhamos como é que faz as datas de matrícula, liberação. Lembrando que é só para quem vai fazer matrícula online. E agora a gente vai ver a parte do pré-processamento de matrícula. Eu volto no menu aqui, matrícula de veteranos. Tem duas opções. Ou eu vou em configuração da matrícula, para ver aquele menu onde tem os passos, né, serem seguidos. Ou eu posso entrar aqui direto, ó, pré-processamento de matrícula, que é o processamento da matrícula regulamento. Ou se eu houvesse escolha de matrícula ideal, o processamento da matrícula ideal eu posso ir direto por aqui. Mas vamos lá no menuzinho. Então, o primeiro passo que nós fizemos, né, definimos as regras e definimos o tipo de matrícula. Segundo passo, definimos o período de matrícula, desbloqueamos os alunos, isso se a unidade for fazer matrícula online. E agora aqui são os tipos de matrícula que nós temos. Se eu vou na matrícula em fase, né, se eu definir que a unidade vai fazer matrícula em fase, aqui eu já posso, por exemplo, já fazer a matrícula dos alunos que estão em fase. Ele já vai trazer para mim uma listagem de todos os alunos que estão em fase e eu mesmo, né, como DSA da unidade, já posso efetuar essas matrículas. A matrícula ideal está apagada, se ela tivesse aberta seria o processamento da matrícula ideal, semelhante ao que a gente vai fazer aqui na matrícula regulamento. Então isso é bem semelhante, tá? Então por isso que a gente não está gravando dois vídeos distintos para matrícula ideal e regulamento. Vou entrar aqui na matrícula regulamento, ele vai aparecer para mim todos os cursos na unidade, os períodos. Daí eu clico no botão agendar. Esse agendar quer dizer o quê? O processo, né, de execução de matrícula, lembra que eu falei que ele já vai preparar para cada estudante, ele já vai fazer uma preparação de quais são as possíveis matrículas ali, para quando o aluno entrar na interface, o carregamento dessa interface é bem rápido, porque já foi processado antes. Então, você processa, quando você agenda isso, ele vai fazer na noite que você processou. Por exemplo, você na segunda-feira, né, sua matrícula vai começar na quarta-feira. Na segunda-feira você foi lá e fez o agendamento. Então, na terça, se você agendou na segunda de madrugada esse processo vai acontecer no servidor. E na terça já vai estar tudo ok. Se você quiser, pode começar a matrícula na terça. Uma coisa que a gente pede para vocês, quando vocês já tiverem, né, já está fechado o semestre, já tem os professores atribuídos, horário de curso ok, já está tudo certinho, já definiram as regras de matrícula e já escolheram o tipo de matrícula, então que vocês já agendem esse processamento. Para não ocorrer de todo mundo que vai fazer a matrícula, vai iniciar a matrícula, por exemplo, no dia 13 de julho, e todos coloquem essa matrícula para processar no dia 12, né? Que nem é correto, porque é um domingo, é um horário que vocês não estão trabalhando, né? Mas para evitar, por exemplo, se for começa dia 15 do 7 a matrícula. Então, evitar que todo mundo coloque a matrícula no dia 14, porque senão todas as unidades vão processar na mesma noite. E pode ser que aconteça algum problema, né? Então, se vocês já podem fazer isso antes, já façam esse processamento antes, ok?
Então tá agendado, tá tudo certo, vai acontecer hoje de noite. Se você vai fazer alguma alteração e não quer mais, faça desfazer agendamento, né? E depois que você alterar tudo, você pede para agendar novamente. E um detalhe, se você alterou atribuição de aula, horário de curso, ou veio no menu, em alguns alunos aqui, né, naquela parte de matriz curricular do aluno, definiu alguma eletiva, mudou alguma disciplina de alguns alunos, então é necessário que você, se você mudou para o curso inteiro, você tem que agendar novamente. Se você agendar novamente, vai agendar para todos os cursos. Então, se você mudou matriz de apenas um curso, nos avise, peça para que a gente programe, né, processamento para apenas aquele curso. E se você mudou de apenas um aluno, você pode vir na interface de matrícula e pedir para agendar o reprocessamento para apenas aquele aluno, ok? Então essa é a parte do agendamento das matrículas. Matrícula foi, né, hoje é segunda, faz de conta, matrícula processou à noite e agora já é terça-feira. Então a gente pode entrar aqui na interface dos alunos e nós já vamos conseguir ver a matrícula de alguns alunos. Como eu escolhi a matrícula, tanto se eu tivesse escolhido a matrícula regulamento quanto a matrícula ideal, para vocês da SA, vai ser sempre aqui, ó, nesse menu matrículas de veteranos. A interface é diferente, vocês vão ver, se vocês escolhem a matrícula regulamento, aparece uma interface. Se vocês escolhem a matrícula ideal, aparece outra interface, mas isso é feito por trás, tá? O próprio sistema que processa isso. Agora, para vocês, é só vocês entrarem aqui. Se você for fazer a matrícula, ou se os alunos forem fazer pela interface deles, por aqui você pode entrar e ver qual matrícula o aluno fez, o que ele escolheu. Ou se depois que ele confirmou, ele pede para você mudar alguma coisa, né? Você vai entrar aqui, né? Se está dentro do período ainda da matrícula, né? Se ainda é possível essa mudança, você pode entrar por aqui você vai mudar isso. Tá? Aqui, como nós já processamos, né, ele está dizendo que o processamento foi concluído. Essa unidade de teste aqui que eu peguei, eu já fiz um teste com alguns alunos. Então, vou escolher, vou filtrar aqui por análise e desenvolvimento de sistemas. Aqui eu tenho duas situações que eu deixei aqui prontas. Aberta, né, é o status da matrícula, que para vocês, quando vocês começarem as matrículas de 2015-1, todas vão aparecer em 2022, perdão, todas vão aparecer em aberto. Então, vou clicar aqui no Adriano, só para vocês verem as opções que eu tenho de matrícula aqui. Olha, tem várias matrículas possíveis, tem algumas opções aqui de matrículas que for, né, disciplina que foi reprovada por nota. Só para vocês verem como é que está a grade dele. E ele é um aluno que ele tem a maioria das suas disciplinas no quarto semestre. O sexto semestre desse curso ainda não está disponível, ainda não está sendo oferecido. E aqui ele tem algumas dependências em semestres anteriores. Se eu for matricular nessa disciplina, eu clico em cima dessa disciplina, aqui, e escolho matricular selecionado. Posso escolher várias disciplinas e escolher matricular selecionado. Preciso matricular em uma só. Se essa disciplina é oferecida em 4 horários, se eu clico em apenas um, ele já matricula todos. Esse lápis aqui do lado é se você for escolher para esse aluno se matricular em uma outra turma, em outro curso, em outro período de em outro horário, né? Por exemplo, ele é do turno da manhã, ele pode se matricular no turno da tarde, se você definiu isso, é por aqui que ele vai conseguir fazer isso. Ele escolhe, daí se tem várias turmas sendo oferecidas, ele vai mudando aqui e escolhe qual turma. Se for uma turma diferente do curso dele, ele precisa escrever aqui, ó, precisa justificar, porque daí essa matrícula ela vai ficar como não confirmada e vai aparecer numa interface de matrículas não confirmadas, matrículas fora de turma, para que vocês, a secretaria acadêmica, possam aprovar ou não essa matrícula. Vou clicar aqui no botão fechar, né, porque eu não escolhi matrícula nenhuma. E ele vai fazer uma pergunta para mim. Sair da navegação? Diga que sim. Quando eu mudar, né, eu sair desse aluno, né, por exemplo, vou voltar aqui Aqui, né, eu teria a confirmação de matrícula, né?
se eu fosse confirmar essas matrículas que foram feitas, eu posso escolher para matricular um semestre inteiro, por exemplo, quero que matricule esse quarto semestre inteiro. Então tudo eu escolho por aqui. Aqui a parte de estágio TG é aquilo que eu falei para vocês. Se o estágio TG, eles não precisam mais ter horário fixo. Então se eles não têm horário, eles não bloqueiam as outras disciplinas. Então você escolhe o estágio TG aqui, ele vai aparecer o semestre que está o estágio TG. E você já pode clicar para escolher, né, se o aluno pode se matricular ou não. Olha lá, matriculei ele em TG, por exemplo, certo? Mesma coisa, matricular selecionado, desmatricular selecionado. Se forem várias disciplinas, né, posso matricular todos ao mesmo tempo. Aqui eu poderia confirmar essas matrículas todas e depois impressão do requerimento de matrícula, se for imprimir aluno por aluno. Isso é se vocês estiverem fazendo na unidade de vocês, que vocês vão precisar fazer aqui. Senão, o aluno mesmo vai fazer a matrícula dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Vou para a tela anterior. A hora que eu cliquei aqui, ele vai pedir para eu confirmar se eu vou sair dessa tela. Que é aquilo que eu havia falado para vocês, as matrículas pré-processadas. Que foi o caso dessa unidade que a gente escolheu para matrícula regulamento. Então, quando ele pede para sair isso, é porque ele está apagando alguns dados temporários que ele criou para aquele aluno. Então, você fala que sim, que você quer sair realmente daquela tela. Vou escolher novamente análise de desenvolvimento de sistemas. Para esse aluno aqui, você pode ver que ele está com pendências, né? Então, a matrícula dele deve ter matrículas não confirmadas aqui, ó, por exemplo. Pode ser que ele tenha escolhido cursar essa disciplina em outro curso ou em outro horário. Então, ela fica aqui como não confirmada. A matrícula dele fica com status com pendência, que nós vimos lá, e ele vai aparecer na interface de matrícula fora de turma. Então, todos os estudantes que têm matrículas que não são confirmadas, eles aparecem aqui na matrícula fora de turma, né? Que com orientação do coordenador, vocês sabem se podem ou não aprovar essas matrículas, certo? Matrículas aprovadas, tudo certinho, vocês vão ter a opção de impressão dessas matrículas, impressão dos extratos. O extrato de matrícula, né, como nós vimos, aqui tem a opção aqui, na hora que o aluno ele se matricula, ou quando você matricula cada aluno você pode imprimir, mas aqui você tem que imprimir um por um. Ou você pode vir no menu matrícula, tem a opção aqui, impressos extratos, listagem de extratos de matrícula. Aqui ele permite que você filtre. Olha, ele pede para eu sair da página, estava na página do aluno, né? Então toda vez que eu for sair do aluno matriculado, ele vai pedir isso. Aqui ele vai mostrar, ó, as matrículas, né, concluídas. Eu posso filtrar por curso, por turno, posso até escolher um determinado aluno também, ou RA de um aluno. Venho aqui, escolho os alunos que eu quero fazer a impressão desses requerimentos de matrícula, posso selecionar todos, inclusive. Ok? E venho aqui e escolho imprimir. Escolhendo imprimir, ele vai gerar para mim todas as matrículas, né? Isso aqui por quê, pessoal? Vocês estão com os alunos todos matriculados, eles fizeram a matrícula de forma online, bonitinho, mas é necessário que vocês tenham os documentos impressos e assinados pelos alunos. Então, na primeira semana de aula, é importante que vocês vejam um esquema na unidade de vocês de como esses alunos irem na secretaria ou vocês irem até a sala de aula para que cada aluno assine o seu requerimento de matrícula, ok? Então, isso é muito importante, não se esqueçam disso, para que não exista nenhum questionamento do aluno depois. Ah, mas eu não lembro qual disciplina que eu matriculei, eu não estou assistindo aquela aula, eu estava matriculado, vocês me reprovaram, mas eu não estava assistindo porque eu esqueci que eu me matriculei. Daí, se ele assinou, né, e tem unidade que dá até uma cópia desse documento para o aluno, daí ele tem ciência de que ele realmente está matriculado, sabe os horários, né, ali naquele requerimento tem os horários de cada matrícula, e com esses horários em mãos, ele sabe que ele não pode faltar. Então, não esqueçam dessa parte, de pedir para os alunos assinarem o extrato de matrícula, tá certo? Por enquanto é isso, pessoal, eu espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Caso vocês tenham dúvida, entrem em contato conosco,
a partir pelo e-mail sos.srga@gmail.com. Se houverem dúvidas sobre algum outro item, a gente pode gravar novos vídeos ou até enviar manuais para vocês. Mas sempre deem uma olhada no nosso canal do YouTube para ver se tem alguma novidade, alguma informação lá. E qualquer problema, qualquer dúvida sobre esse vídeo, sobre qualquer ponto, ou alguma dúvida que você ficou, na minha unidade tem um item que não foi citado no vídeo, estou com uma dúvida, mande e-mail para a gente. Não fiquem com essa dúvida, tá certo? Agradecemos a atenção e até mais.